Então, achei que não ia funcionar. Eita, cavalinho, vamos lá. Você passou 1 hora do Instagram. Seu Valdir, tudo bem? Deixa eu chamar aqui. Valdir, só um minutinho que eu já te chamo, tá? Deixa eu só fazer uma introdução, porque a live ela fica gravada, então quem for clicar aqui, depois na hora que ela estiver gravada, aí já vê uma introduçãozinha. Olá, Nádia, boa noite. Gente, faz tempo que eu não faço live, já tá dando um mês. Antes eu tava fazendo toda semana, aí eu diminuí a velocidade para poder entrar dentro do contexto. A live de hoje, ela vai falar sobre precificação. A gente tem um convidado, que é o Valdir, ele vai se apresentar. E as lives eu comecei a juntá-las dentro da gamificação do Market Hunt. Então, dentro da semana de gamificação do Market Hunt, eu estou trazendo a live, por isso que eu não estou fazendo toda semana. Mas talvez eu volte em 2020 com um novo formato, mas por enquanto essa é a última live do ano. Então, eu vou chamar o Valdir aqui, porque daí o pessoal vai entrando, pelo menos não fica com um delay muito grande. Vou te chamar, tá, Valdir? Deixar ele aceitar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Bem, tá me ouvindo bem? Perfeito, e você? Eu tô ouvindo legal também. Então tá bom. Valdir, então é a sua primeira live Pelo Instagram sim. no Instagram. Então, Porque geralmente a gente costuma falar ao vivo, né? Fazer palestras, esse tipo de coisa. Mas eu tô começando uma nova fase agora, onde você foi a primeira. então tá bom. Valdir, Legal? assim, o pessoal ele vai entrando com o tempo e aí a maioria que vai entrar provavelmente é o pessoal do Marketing Hunt, né? Então provavelmente Ok. eles vão deixar algumas perguntas, mas a live ela é aberta. Então, na verdade, pode entrar pessoas que não faz parte do Marketing Hunt e não tem problema, tá? É só Tá. questão mesmo. Tá. Essas perguntas elas são para ser respondidas ao vivo? Isso, se eles tiverem alguma dúvida, eles vão registrar, e aí no momento certo eu paro e falo para você, vamos ler aqui que o pessoal está perguntando, tá bom? Combinado, combinado. Então a gente já tem a Ana, já tem a Cris, o pessoal aqui do Marketing Hunt. Valdir, se apresente, fale então qual é a sua profissão, o nome do seu negócio. Só uma introduçãozinha, pessoal. A gente está iniciando uma parceria, né? O Valdir é especialista nessa parte financeira aí que ele vai explicar um pouco melhor, tá? Porque o dele é bem específico mesmo. Pode falar, Valdir, pode se apresentar. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar conversando com todos vocês. Meu nome é Valdir Oliveira, eu sou o proprietário, o CEO da Porte Consultoria de Negócios. A gente trabalha com projetos de controladoria e gestão voltado para pequena e média empresa. E um dos assuntos que a gente aborda bastante e leva às pequenas e médias empresas é a precificação. Então, minha experiência é mais de 30 anos no mercado financeiro, na empresa. Comecei trabalhando num setor de formação de preço e hoje estou levando isso para as pequenas e médias empresas para a gente poder ajudar um pouco, né? Aquilo que é feito profissionalmente nas grandes empresas, porque os pequenos e médios também têm vez. Então, estou à disposição de todos para que possam fazer suas perguntas e a gente consiga sanar as dúvidas que as pessoas têm. Tá bom? Fiquem à vontade. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Valdir, dentro do processo até do marketing hunt, porque assim, a gente engloba o todo, né? Só que o englobar o todo não significa que, no caso, o processo do marketing hunt vai resolver todos os problemas do empreendedor. Com Ele, na certeza. verdade, tem a seguinte função.
mostrar as lacunas onde entra principalmente o especialista, né? Então, por exemplo, falar de preço, né? Todo mundo precisa dar o valor ali, o financeiro, para o produto que ele produz ou para o serviço que ele presta, né? Só que a gente percebe, principalmente com os pequenos que não teve vivência no mundo corporativo, e mesmo os que tiveram, se a pessoa não tiver uma noção de financeiro em si, né, ela define o preço conforme vai trocando figurinha com as amigas ou com os conhecidos. Onde você acha que é o maior gargalo? Por que as pessoas, onde que eles mais erram assim? E por que eles deveriam, qual ponto que um empreendedor deveria começar a focar? Bom, os Nesse pontos assunto. principais. Para efeito de formação de preço, se você tem uma loja, por exemplo, é evidente que você tem que trabalhar os preços da compra dos seus principais produtos de revenda. Tá? Isso tem Sim. que ser muito bem trabalhado e estruturado, até para depois você embutir seus custos de comercialização e formar um bom preço que seja também competitivo com o mercado que ele atua. Uhum. Com relação às pequenas indústrias, é muito importante que se tenha um controle efetivo de custos e de giro de estoque para que se tenha toda a condição de fazer uma formação de preço adequada. É, é muito importante que se tenha, que se leve em consideração várias variáveis, tá? E a principal é controle de custo. Essa é a principal variável que você tem que fazer. Comprar bem para vender melhor, sabe aquela história, né? É E isso. qual que é o alicerce para começar a construir? Eu penso que, assim, para o comércio, eles compram, por exemplo, o produto já acabado e eles vão fazer uma revenda. Então, eles colocam um lucro em cima, né? Uma porcentagem que, às vezes, essa porcentagem ela precisa ser calculada para realmente ser rentável, né? Mas eu acho que a grande dificuldade também é principalmente dos prestadores de serviço, porque como ele não é palpável, né, ele tem que calcular a hora, tem que calcular como que seria assim o alicerce, por onde que, para que os empreendedores tenham uma noção de onde que eles estão errando, porque assim, hoje dificilmente alguém chega num profissional, isso sendo pequeno, tá? Como você, por livre, espontânea vontade. Ah, eu preciso resolver esse ponto aqui, eu vou buscar um profissional no mercado. Muitas vezes é o profissional que aparece para essa pessoa e ele, entendi onde eu estou errando, né? Então, onde que é o alicerce? Bom, primeiro, as pessoas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas têm que procurar se informar nas associações de classe, nos sindicatos patronais, que sempre estão voltados a dar esse tipo de informação ou de informação para todos. Tá? Por outro lado, existem algumas situações específicas que a gente chama, vamos colocar assim entre aspas, dos macetes que a gente conhece para a formação de preços e ajuda muito esse tipo de profissional. Eu costumo dizer que eu não tenho um trabalho, eu tenho uma cruzada para levar um pouco dessas questões de formação de preço de maneira adequada ao pequeno e médio negócio, porque existe um processo necessário de aculturar o pequeno e médio empresário a fazer formação de preço baseado nas condições que o custo dele oferece. E tem umas outras situações também. A gente costuma dizer o seguinte, assim, de uma maneira bem simples, é o seguinte: quanto que você quer tirar por mês do seu negócio? Então nós vamos, como a gente diz aí na linguagem nossa, nós vamos escrevendo o cavalo pelo rabo para chegar naquele momento de valor de custo e falar assim, olha, eu tenho que vender tantos valores e tantas horas prestadas para que eu tenha essa retirada. Senão não tem sentido. Aí você começa, inclusive, a partir daí, formar preço. Não é tão simples, evidentemente, como eu estou falando, mas Sim. muitas vezes a gente precisa saber quanto a gente quer ganhar para saber se nós temos condições de ganhar isso que nós queremos pelo negócio que nós temos, entendeu? Entendi. Não, faz todo sentido. Conseguir, conseguir fazer, por exemplo, conseguir, vamos dizer assim, ficar claro, né, na explicação. Sim, não, ficou assim.
É que agora é a hora do lixeiro, meu cachorro faz a festa, sabe? Aí eu tenho Não, fique que, tranquilo. se não Fique der para tranquilo. entender. Eu penso que assim, é uma equação, certo, Valdir? A meta, né, que muitas vezes muitos pequenos negócios não definem, eu até oriento no próprio marketing, onde o pessoal define a meta conforme o teto da classificação tributária dele, que já é um indicador. Então, por exemplo, o teto do mês gira em torno de 6.750 por mês. Esse é o ápice dentro dessa classificação tributária por mês. E aí você tem, Sim, então, o resultado que você tem que gerar, né? E aí você tem que voltar para a base para corrigir a equação. Vendo, inclusive, exato. peraí, eu tenho produto que gera esse faturamento? Às vezes a pessoa nem tem, ou ela tem que fazer ajustes daí do preço, né? Que é isso que você está falando. Às vezes depende de cada negócio, né? O preço ele não é um Exato. padrão. Depende do Porque mercado, da pessoa tua. às vezes, né, o pequeno e médio empresário, é, ele insiste num produto que de repente não faz sentido. Até porque é o seguinte, em qualquer situação, a gente costuma fazer uma estrutura de custos que a gente chama de margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? Você tem todos os produtos, então você vê quais são os produtos. Receita líquida menos o custo variável dele, eu tenho um valor. Esse valor vai servir para mim pagar meus custos fixos e tirar minha rentabilidade. Então tem produtos que já aí já são negativos. Então quando a gente soma todas essas margens negativas e positivas dos produtos, a gente chega à conclusão que a nossa rentabilidade é X. E aí você toma uma série de decisões, por exemplo, tira, não vende mais produto que não dá lucratividade. E você pode, inclusive, aumentar sua margem. E é um trabalho que pode ser feito para o pequeno, para o médio, para o microempresário, guardado as devidas proporções, evidentemente. E isso as grandes empresas fazem. Por que, que o pequeno não pode fazer? Entendeu? E tem uma outra coisa que você citou aí que é extremamente importante: é definir metas. Onde eu quero chegar? Não sei se você leu o livro Alice no País das Maravilhas. Tem um momento lá que ela O pergunta para o livro não, gato em mas cima da. Você conhece essa frase? Entendeu? do gato, né? Isso. Ela pergunta para o gato: qual é o caminho? Ele fala assim: qual caminho você quer? Ela fala: qualquer um. O qualquer um, então você pode ir para qualquer lugar, qualquer jeito, não precisa ficar fazendo assim grandes mirabolâncias, entendeu? Você tem que saber exatamente onde você quer chegar. E o pequeno tem que ter essa mentalidade. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? O que eu quero ganhar? Entendeu? Senão não tem sentido ficar sofrendo numa estrutura de governo do Brasil que maltrata, evidentemente, o pequeno, médio empresário com impostos, às vezes, extorsivos, né? Enfim, tem uma série de situações que precisam ser discutidas e formatar. Você, no seu trabalho, por exemplo, você tem vamos dizer assim, uma atividade extremamente importante. Qual é? Você não vai, por exemplo, formatar o negócio numa precificação. Você vai formatar a cabeça do pequeno e médio empresário para pensar, vamos dizer assim, onde ele consiga fazer um preço do seu produto adequado ao mercado que ele está e ao ganho que ele quer ter, entendeu? Isso é muito importante, Sim. tá? Sim, Enfim, eu percebo, eu já cheguei, mesmo não tendo, no meu caso, né, eu tô falando agora do meu negócio, eu nunca busquei um profissional específico para precificação. Eu fiz as pesquisas que provavelmente algumas pessoas fazem, né? Tinha uma ideia de quanto eu queria faturar e, enfim. Chegou em dado momento que eu fui percebendo que ficava e o que saía de produto, porque não compensava financeiramente. Não compensava o exatamente. desgaste de vender ou de fazer a publicidade de algo que não ia me dar um retorno. Às vezes é até bom para o cliente, mas pelo tipo de cliente, pelo tempo de entrega, não compensa comercializar.
talvez essa consciência para os pequenos, quando eu digo pequeno, gente, a gente não está falando de mendigo aqui, a gente está falando de negócios que não têm a amplitude mental do que é um negócio, né, Valdir? Porque às vezes a pessoa só quer Exatamente. vender lá um produtinho dela, né? Isso é um negócio pequeno, a pessoa fica com foco só no produto comercial, né? Dinheiro, produto, dinheiro, produto. E não vê o contexto. É, na realidade, por exemplo, o empreendedor, o pequeno empresário, o que que acontece? Ele é um cara conhecedor de um determinado produto. Ou ele Sim. saiu de uma empresa, ou ele ganhou uma indenização, ou ele ganhou ele quer investir em alguma coisa. Mas para que isso seja feito de uma maneira coerente, profissionalizada, você tem que aplicar algumas ferramentas simples, que hoje se aplica muito nas startups, nas pequenas e médias, que é o Canvas. Não sei se você já ouviu falar. Tá? Uhum. E quando eu estou assim, por favor, não pense que a gente está falando assim, você nunca ouviu falar. Com certeza ouviu. Mas são ferramentas simples que podem ajudar muito o empresário na construção de um modelo de negócio. Porque é o Uhum. seguinte, olha, quanto eu quero faturar? Não é a pergunta que você ouve ou que você trabalha, né? Aí, mas o mercado e o produto que você tem, ele proporciona esse faturamento que você quer ter? É um pouco diferente. É Porque diferente. nós temos duas variáveis na empresa, né? A variável que eu controlo, que é da porta para dentro, ou seja, meus custos, minhas regras, o meu atendimento, tudo isso que você vai prestar ao cliente. E a Sim. variável que a gente chama de variável incontrolável, que é quem? Que é o consumidor. Não tem como você ficar laçando, jogando para dentro do seu estabelecimento para você fazer ele te comprar. Não, você tem que criar condições para que você não precise vender para ele, para que ele tenha a iniciativa de comprar de você, entendeu? Então por aí começa toda a história de você Que é o formatar comigo. ganhos, preços, exatamente, né? Com uma situação coerente e profissionalizada. Seja o mais simples até vamos dizer assim, a média e grande empresa. Porque não tem diferença. Todo mundo quer entrar no mercado para ganhar dinheiro. O empresário não abre empresa para perder dinheiro. Então ele precisa estar muito atento a isso, entendeu? Sim. Senão os sonhos E, viram pesadelos, né, Valdir? com certeza, porque o que acontece? Todo mundo sonha. Você trabalha muito bem com isso, concorda? O que é o sonho? É o sonho de eu ter coisas ou ter momentos de lazer que eu possa efetivamente pagar. Eu costumo dizer assim: a gente tem que pensar assim, eu trabalho porque eu quero. Por que eu trabalho porque eu quero? Porque eu quero comer, eu quero vestir, eu quero comprar carro, eu quero viajar. Então é porque eu quero fazer essas coisas, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Agora, por detrás disso não é uma equação simples do tipo assim, bom, quanto que eu posso faturar, quanto que eu quero faturar? Não, quanto que você pode pelo mercado que você está inserido. Então é um pouco diferente. Só que aí você tem que utilizar ferramentas adequadas para chegar nessas informações com maior segurança, né? Com certeza. Sim. É, Tá? tem trabalho para dar com pau, né, Valdir? Mas estamos no É, caminho. Eu acho que só o fato da gente estar conversando sobre o assunto, mesmo que às vezes, principalmente o pequeno, eu não tenho às vezes caixa para contratar um trabalho como o do Valdir para ver especificamente, mas vai ficar no radar. Aquele gap fica no processo da pessoa e ela sabe que ela tem que voltar ali para ela continuar avançando, né? é. Mas não pense assim, o Valdir é caro. Não, ele não é caro. Não É um pensei, investimento. mas é um investimento, né? De É qualquer um forma. investimento adequado que nós podemos adaptar a diversos tamanhos, tá? Vocês estão E de ouvindo, né, repente, gente? Tá gravado, hein, Valdir? é, por exemplo, nós podemos pegar um projeto, né, reunir várias pessoas ou vários pequenos e médios empresários, pequenos e micros empresários, vamos dizer assim, e dar um treinamento para todo mundo junto.
Então, isso, Legal. E vamos dizer assim, é, barateia realmente a hora, o trabalho como um pacote, entendeu? Porque se eu fosse, por exemplo, pensar quanto que eu quero ganhar com vocês, o volume meu tem que ser muito grande, se for individualmente. Então, essas coisas não é uma questão de, é caro. Às vezes vai do meu prazer de fazer isso, sabe? Porque eu você sinto acha muito prazer naquilo que eu faço. que esse é um impeditivo, Valdir, na mente hoje dos empreendedores, e não às vezes buscar o especialista, porque ele tem na mente que é caro, sem antes saber o valor do trabalho? Olha, a gente precisa trabalhar em duas situações. Primeiro, fazer divulgação adequada vamos assim, desse tipo de valor como sendo um investimento das pessoas voltadas para o negócio. Eu vou dar um exemplo assim que eu nessa empresa que eu presto uma consultoria, uma loja, foi o seguinte: ele formava preço de uma maneira que quando eu cheguei eu falei tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui estudar a maneira como ele fazia preço. Então, só para você ter uma ideia, como ele formatava preço e vendia, cada R$ 100 que ele comprava, na hora de formatar preço, ele perdia 42. E pelo volume que ele tinha, ele perdia em média um faturamento de 60 a 70 mil reais por mês. Entendeu? Se você multiplicar isso, são 700, são 840 mil reais por ano. Tá? A Sem simples perceber. mudança, a mudança de conceito, de critério de formação de preço, fez com que ele se balizasse melhor e deixasse de perder ou deixasse de vamos dizer, faturasse o que ele estava deixando de faturar. Praticamente, um mês era, na época, metade da folha de pagamento dele que ele deixava de faturar por formação de preço errado, entendeu? Então, Interessante. o pequeno, o microempresário, não pode saber disso? É lógico que ele pode. Agora, não é porque ele é pequeno e micro que nós vamos, desculpe eu falar até assim, né? Que nós vamos esfolá-lo no seguinte sentido: olha, você vai ganhar, mas também você vai. Não, não é bem assim. É um pouco de cruzada de aculturamento. Eu tenho que devolver para o universo um pouco de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu ganhei. Você está entendendo? E também, para você ter uma ideia, eu tenho uma dívida muito grande porque eu fiz faculdade, vamos dizer assim, com bolsa que uma empresa onde eu trabalhava me deu. Então, não dá para você esquecer disso, percebe? Desculpa, eu não estou querendo ser piegas, não, mas é coisa que tem na minha cabeça e com certeza eu vou conseguir um dia devolver tudo isso. Não, Tá? super. Fique tranquilo, entendemos. Quem está nessa jornada, ninguém sabe a história de cada um, né? Então, quando É a pessoa verdade. ama o Então, que faz, ela se entrega mais do que aquele que foi investido, assim, que se investe, né? então, se isso proporciona para a gente que a gente tenha algum ganho, por que não? Agora, não existe essa questão de, poxa vida, parece que está longe da gente. Não, não está longe. Eu já falei para você, um dia que der certo, de repente, nós vamos até aí, né, na sua cidade, você marca com as pessoas num determinado lugar e passamos uma manhã inteira juntos aí, que com certeza não é bicho de sete cabeças para ninguém, para que a gente possa, vamos assim, de uma certa maneira, colaborar no crescimento e na prosperidade dessas pessoas, entendeu? É mais ou menos por 2020, aí. 2020 pode deixar que a gente tira do papel isso, hein? Vamos, com certeza, vamos sim. Valdir, deixa eu só ver quem está online, ver se o Tá pessoal tem ok. Veja alguma se tem pergunta. pergunta. Vamos Tá ver ok. aqui. É que o pessoal vem, sai, vem, sai. Gente, vocês que estão online, aqui a Sônia está dizendo: oi, Sônia, tudo bem? Gostei da ideia do grupo. A Sônia é do Marketing Hunt. Aqui a gente tem a Ok. La Caderneta, a Camila, que pediu bastante esse assunto, né, Camila?
A Ana Paula também está online, falou que é o caso dela. Oi, Ju, ajuda do sindicato lá de Hortolândia. A Cris Mia, não sei quem mais está online, mas tem outros aqui. Gente, quer fazer alguma pergunta para o Valdir? Porque hoje a live ela não é tão a live ela costuma durar no máximo 50 minutos, tá, Valdir? Depois Tá desse ok. tempo, o próprio Instagram fecha a live. Então a gente faz em torno aí de 40, 30, 40 minutos, porque se estender muito, ela corta. Aí perde Ok. tudo, aí tem que voltar de novo, tá? Tá ok. Gente, Estou à se quiser disposição. fazer alguma pergunta, esse é o momento, tá? Ana Paula, Sônia, La Caderneta, ou quiser falar oi pro Valdir, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Valdir, eu recebi seu material e aí eu estava. Pode explicar o que é o ROI para o pessoal, apesar de estar escrito? E o ROI, o que significa, onde que normalmente é utilizado? Na realidade, seja, vamos dizer assim, o pequeno microempresário ou o grande empresário, o indicador mais utilizado é o ROI. O que é o ROI? É o retorno, é uma palavra inglesa que se pronuncia assim, Return over Investment, quer dizer, é o retorno sobre o investimento que você fez depois de descontado uma série de coisas. Se isso é negativo, você está perdendo dinheiro, entendeu? E dou mais um exemplo aí. A gente montou uma estrutura para uma clínica médica aqui em Campinas, e quando eu terminei de fazer o trabalho, eu chamei o dono e falei assim: olha, contrata um senhor aposentado, põe ali na frente, deixa ele com um monte de nota de R$ 2, que cada pessoa que entra aqui, quando sai, você dá R$ 4, porque é isso que você perde com cada pessoa que entra aqui. Entendeu? Então, é muito importante saber qual é o retorno sobre o investimento que você está fazendo. Porque ninguém, principalmente o pequeno e médio, trabalha pouco, né? A gente costuma dizer o seguinte: quem trabalha no horário comercial trabalha para subsistência. O pequeno microempresário, ele trabalha inclusive depois do horário. E essas pessoas prosperam, tá? Como a gente, né, Valdir? Estamos aqui às 8h30 fazendo live, né? Claro, sem dúvida, não tem problema. Aliás, eu acabei de chegar em casa e amanhã eu vou para São Paulo, entendeu? Então, é gostoso, é legal. Depois que você sai da vida corporativa, né? Eu trabalhei mais de 30 anos como controller, como diretor financeiro. Então, quando você sai da vida corporativa, parece que não importa o horário. Antes importava, mas agora não importa mais, entendeu? Realmente entrega. Valdir, eu adotei dentro do Marketing Hunt, o único lugar que eu falo sobre ROI, nem os alunos do Marketing Hunt sabem ainda, mas Sei. nas campanhas de marketing, é, é, o software do Marketing Hunt está saindo e nele vai ter uma tabela que quando você investe, por exemplo, R$ 100 em impulsionamento, você vai criar uma campanha. E aí você vai registrar esse valor. E nesse planejamento tem o cálculo do ROI. Por quê? Se você investiu 100, quanto que aquela ação te deu de retorno financeiro? Porque vai atrair algum cliente daquela ação, daquele impulsionamento. E aí o empreendedor vai conseguir lançar quanto voltou daquela campanha e ele já calcula o ROI por ação. É uma medida realmente importante, porque é o seguinte: tudo que se pode medir pode ser gerenciado. Se você não consegue medir, você não gerencia. Você pode fazer o que você quiser. Então, tudo tem que criar mecanismos de medição. Aí sim você vai ter condição de gerenciar aquilo que você está fazendo. Então, é muito importante que se saiba o valor que se investe, seja ele mais simples, naquilo que tem como retorno. Só que são outros custos e gastos que têm que ser medidos para que não realmente, vamos dizer assim, não se perca valores de custo que às vezes pensa que não existe e eles existem sim, entendeu? Ou seja, é levantar o tapete, então, É, literalmente. outra coisa para complementar tudo aquilo que a gente tem falado até agora,
tem duas situações que são muito importantes para o pequeno, para o microempresário. É fazer um fluxo de caixa e cumprir o fluxo de caixa. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é a partir daí que ele começa a ter a visão do que entra e do que sai do bolso dele. Você está entendendo? Eu peguei uma loja aqui em Vinhedo para fazer um trabalho com ela. E eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei, falei assim, me dá seu fluxo de caixa para me dar uma olhada. Ela falou, não, nós não temos. Na Então tá verdade, aí, nós por isso não que fazemos, né? nós não temos. E então você vem reclamar comigo que não sobra dinheiro, mas você não sabe nem que entra, que sai, você tem que registrar. Começou a registrar, o que que aconteceu? Há um mês atrás mudou a loja para um outro lugar muito melhor, com maior tamanho. Por quê? Porque ela começou a controlar e saber o que entra e o que sai. Entendeu? Coisa simples, às vezes, que não é muito. Como é que eu vou falar assim? Ah, eu vou cobrar de você só para me falar que você tem que fazer fluxo de caixa? Não. Entendeu? Não tem sentido isso. É uma coisa tão simples que no Com um próprio caderno faz Excel, fluxibilidade. exato. No próprio Excel tem planilha pronta ali, é só preencher. Mas sabe que ó, Percebe? o empreendedor tem medo, não é nem só o empreendedor, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, porque quando a gente fala de dinheiro, tem condicionamentos muito mais anteriores, né? Mas enfim, a gente não precisa voltar tanto. As pessoas têm medo de saber como eles estão. Sabe aquela coisa de fugir da realidade? Ah, eu prefiro nem saber. E aí a pessoa não É. sabe nem quanto entra e nem quanto sai. É uma Aí fuga, né? é verdade, é verdade. O pessoal fala assim, poxa, eu trabalho muito. Você ganha dinheiro? Olha, eu não consigo ver se eu ganho ou se eu não ganho, mas eu trabalho muito. Tá bom, então você pega o trabalho muito, vai ali no supermercado e fala assim, olha, meu amigo, eu trabalho muito, me dá feijão e arroz aí. Você vai ver se você consegue. Você tem que levar dinheiro, entendeu? Então, é muito, vamos dizer assim, as pessoas têm que ser, É realmente, perder ilusório, esse né? medo, perder esse medo. Elas têm que ver. Eu tô ganhando, tô perdendo dinheiro, caramba. Você está entendendo? É complicado você, como empresário, você ter que pôr dinheiro do seu bolso, né? Nós estamos fazendo um trabalho para uma empresa aqui em Campinas, que aí é para uma empresa muito maior, que tem um faturamento aí de 2 milhões mês, entendeu? Então Abençoa. Oi? Abençoa Ah, 2 claro, com milhões por certeza. mês. A benção mesmo. Exato. Só que faz 10 anos que eles não têm, eles têm prejuízo operacional. E eles ganham em função de ter prédios alugados que jogam dinheiro de aluguel para dentro da empresa. Eu falei, olha, suas coisas de aluguel. A empresa tem 60 anos em Campinas, hein? Eu falei, então faz o seguinte, ó, pega esses aluguéis que você tem, abre uma imobiliária. Não precisa ficar no seu ramo de negócio que você está perdendo dinheiro. Fica na imobiliária que está dando dinheiro, entendeu? Parece ser simples, como eu estou falando, mas é muito mais simples do que as pessoas pensam. Então, precisa se atentar a isso. Uma empresa que fatura 2 milhões por mês não tem um orçamento e nem meta anual. Então, como é que você faz uma Eu, questão de sobrevivência disso, entendeu? quantos anos de mercado ela tem? 60? Não, ela tem 60 anos, Jesus. entendeu? Então, pô, eu vou ficar com uma empresa há 10 anos não tendo lucro operacional só porque eu gosto? Para com isso, né? Mas enfim, Eu, qualquer dia que a gente tiver oportunidade, eu vou, e eu tiver o prazer de ir aí visitá-la, tudo, e visitar o pessoal, ver todo mundo, a gente marcar em algum lugar, quando você vier a Campinas, a gente pode marcar um local para a gente conversar. Eu vou falar da extensão do meu trabalho para você ver a que ponto que chega essa situação, muitas vezes, das empresas pensarem que elas ganham dinheiro e não ganham. Entendeu? Então, são muitas histórias, porque é na vivência que a gente aprende. Tá? sim, sim, sim. Legal, não, Valdir? Deu para ter uma boa ideia, assim, num contexto. Gente, vocês podem perguntar, tá? Eu estou perguntando, vocês não estão perguntando nada. Ô, É, Valdir, antes da gente encerrar,
É... Só para uma frasezinha. Com tudo isso que a gente falou até agora, sabe o que que a gente fez? Como a gente Hum. costuma dizer, nós colocamos o bode na sala, entendeu? Agora as pessoas têm que aprender a domar esse bode e, e fazer com que ele seja, vamos dizer assim, você tire ele da sala, porque sala não é lugar de bode, entendeu? Ó, o lugar a gente já tem, viu, Valdir? O Oi? lugar a gente tem. O lugar a gente já tem. Mas a gente conversa melhor, Sônia. Valdir, você Oi. consegue. Eu fiquei um pouco confusa porque para mim são termos novos, né? Hum. Custo, despesa e gasto. Ah, Qual que é a diferença de um e outro para a gente encerrar? custo é aquilo que você gasta ou que você despende para, vamos assim, fazer ou construir o seu produto, tá? Despesa é tudo aquilo que você, vamos assim, despende para ajudar nas suas estruturas para que você tenha o produto à disposição do próprio consumidor. Então eu tenho despesas, vamos assim, Marketing. de água, de luz. Eu tenho Tá. custo de mão de obra, entendeu? Gasto é tudo aquilo que de repente eu tenho que despender do meu caixa que não está programado e que eu não fiz nenhuma reserva. Isso é gasto. Você está entendendo? Eu consegui explicar de uma maneira bem assim O simples. gasto eu não entendi. Eu vou fazer o seguinte: desses slides que eu te passei, não é a apresentação completa. E uma dos espelhos lá, dos slides, tem a definição de custo, despesa e gasto. Eu passo para você, Ah, tá. você Não, não, vai tranquilo, é mais entender. para passar aqui para o pessoal também ter uma noção. Então veja bem, ó. Por exemplo, eu vou fazer um sapato. Então eu tenho que Tá. comprar couro. Couro é custo, tá? Matéria-prima. O, isso, matéria-prima. A cola que eu vou usar é custo. Eu vou comprar o cadarço que eu vou colocar, a tinta que eu vou pintar, tudo é custo, tá? Despesa. Por exemplo, eu tenho energia elétrica, ou melhor, telefone é despesa. Energia elétrica é, dependendo se ela é utilizada na fábrica, ela é custo, e se é no escritório, ela é uma despesa. Entendeu? Mas tudo isso é saída. No resumo de tudo vai ser saída. Exatamente, tudo é saída. Só, Agora, o só gasto é muda o por seguinte: conta eu estou até lá. da gestão financeira em si. É. Oi? O que muda de um para outro é essas terminologias na gestão. Seria uma gestão financeira mais aprofundada por conta de você ter noção do quanto você está tendo de, no caso aqui, de custo com a produção do seu produto ou serviço, as É. despesas, mas tudo isso são saídas, correto? Tudo São isso vai saídas, acabar exatamente. se prendendo da saída do dinheiro. Isso, exatamente. Então, Tá? quando você. Por exemplo, o gasto. O que é o gasto? O gasto é o seguinte: eu estou lá na minha loja. Quebrou a porta lá, vamos assim, a porta que eu fecho lá quebrou, eu preciso mandar consertar. Isso não está programado. Isso não tem nada a ver. Não é porque eu tenho que consertar a porta que eu vou vender o produto mais caro. Concorda Você comigo? já teve Então, despesa com ele, né? Agora você está tendo é, gasto. Você exato. já Agora é comprou a gasto. porta. Você está entendendo? Quebrou um vidro, eu tenho que trocar o vidro. Não estava programado isso. Isso é gasto. Entendeu? Eu não posso jogar como despesa, porque se quebrar todos os vidros da loja, eu não posso falar que meu custo é maior e eu tenho que vender mais caro. O cliente não tem culpa disso, tá? Entendi. Custo eu repasso, despesa eu faço rateio e gasto eu não posso repassar. Entendi. Entendeu? Essa já é uma mentalidade, assim, claro que o pequeno pode ter essa mentalidade, mas isso é muito comum nas grandes, né? Ó, a gente tem Sim, uma sem dúvida. pergunta aqui da La Caderneta.
Tem dificuldade em colocar nos meus produtos o valor das despesas fixas, pois tenho produto de 6 a 115 reais. Compreendeu? Então, compreendi. Por exemplo, você tem as despesas que você gasta, tá? Então, tudo que você gasta dividido pelo volume dos seus produtos te dá um custo médio. Tá. Tá? Então, por exemplo, quanto custa esse produto que custa R$ 6, né? Que a pessoa falou? Isso. Tá. Quanto custa? Sandra Oliveira entrou. Você está vendo aqui? Sim, não, sim, mas É. é Essa embaixo. é minha irmã. Ah, Tá? olá, Sandra. Então, o que acontece aí? Por exemplo, quanto custa esse valor aí, que essa empresa, por exemplo, esse produto que custa R$ 6, não é verdade? Isso. Então, você tem que criar um markup aí com ele, para ver o que você vai pagar, ou melhor, que o seu cliente vai pagar quando você põe esse produto à disposição dele. O E esse markup markup. é o valor médio de custo do produto, que vai Não, não. ser. Não, aí é diferente. Não. O markup são fórmulas que você utiliza para fazer a formação de preço e embutir Tá. nele os valores de custos de despesa que é necessário para que você venda ele com uma lucratividade que você quer. Entendeu? Sim. Mas É, nesse eu, caso aí, neste caso, por exemplo, aqui da Camila, ela está dizendo, olha, eu sim, tenho um produto de um custo baixo e um custo alto, de venda baixa e venda um pouco mais alta. Se ela hum, definir, por exemplo, um valor padrão, que seria o meu valor de markup, você me corrija se eu estiver errado, é de R$ 6. Isso quer dizer que aquele produto de 6 iria para 12 e o de 115 iria para 121, certo? exatamente. Você pode tratar eles, vamos assim, quando você dobra o valor de 6 para 12, com certeza você está pagando seus custos fixos, suas despesas fixas, né? Porque na realidade não é tão simples como a gente está falando, mas você tem que ter Sim. noção o que é despesa fixa, o que é despesa variável, né? E quando vai para o custo, o que é custo fixo, o que é custo variável. E a partir Seria. daí, um produto que custa R$ 6, por exemplo, geralmente não tem muita preocupação de fazer o preço, porque já está embutindo 100% e com certeza está pagando as despesas que ele gera. Senão tem que Uhum, fazer a proporcionalidade, fazer uma tabela de proporção, entendeu? entendi. Um produto que custa 100, se você pôr 200, você precisa ver se o seu cliente compra por 200. Se comprar, ótimo, Porque tem entendeu? esse desafio que você falou, que às vezes, por exemplo, esse produto de 6, ela entende que se ela de repente colocar o valor da despesa, ele vai para 12, é um produto que de repente o cliente ele não vê um valor, peraí, eu não pagaria R$ 12. Então, às vezes, não compensa fazer nenhum produto, né? Esse É, é um caso, né? vou te Mas dar um não ao pé da exemplo. letra, tá, Camila? É só um exemplo, tá? Não, você não pode generalizar, porque são estruturas de produtos ou de preços diferentes. Você tem que Então, para te analisar ter uma caso a ideia. caso. É, Uhum. você ter uma ideia, por exemplo, sabe essas películas que você coloca no celular, né? Sim. Lá na loja, a gente compra por R$ 8,99, tá? Tem película que a gente vende por R$ 99 pelo tipo de telefone ou de celular que ela é utilizada. Você está entendendo? Não dá para ter um fator aí que vai dizer assim, olha, Determinante. exatamente. Então, é o que o mercado paga, muitas vezes. Entendi. Você está entendendo? Bom, tem muito pano para manga, né? É verdade, não tenha dúvida que tem muita, vamos assim, é, é interessante a gente, o dia que a gente puder conversar assim em grupo, num local determinado, vamos dizer assim, a gente fazer exercícios práticos disso. Eu tenho todo um material que a gente pode estar, vamos dizer assim,
mostrando para as pessoas como que eu calculo o custo fixo, como que eu vejo as despesas. Porque dependendo do tamanho, não preciso ficar fazendo individualmente. Eu faço pelo total, eu controlo pelo total, que é muito mais fácil, você está entendendo? Essa que é a questão. Pelo menos a gente vai ter um norte. E aí alguns negócios que for mais simples consegue do grupo ir se virar, ou em alguns casos do grupo a pessoa vai ter que aprofundar especificamente, né? Tudo vai depender de Quando eu negócio para passei, negócio. quando eu passei aqueles slides para você, eu passei uma fórmula do markup, não passei? Passou. Então, essa fórmula do markup é para formação de preços. Lá você mistura custo fixo, custo variável, tudo, e faz a fórmula para efeito de criar um fator que você vai multiplicar pelo custo do seu preço. Uhum. Se você tem alguma dúvida nela, você me escreve, me mostra que eu falo para você. Isso aqui você calcula assim, isso aqui você calcula dessa maneira, para você formar um fator, ou seja, 1,5, 2,5, 3,5 sobre o meu custo, entendeu? Para efeito de preço. Tá, Valdir, a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco, Ok, senão ele fecha automático. Essa questão aqui, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa em grupo, porque eu acredito que é interessante para a maior parte do pessoal que está no marketing antes, pelo menos, né? só Mas uma isso coisa, Sué. É, a, a, a La Caderneta aqui parece que ela está com dúvida, né? Se quiser depois está me mandar um pensando. e-mail, se quiser depois me passar um e-mail, qualquer coisa que valha, me passa que eu respondo, tá bom? Pode deixar, eu vou passar seu contato para o pessoal Ok, e aí eu também vou combinar com elas para 2020 a gente já mexer nisso. Eu não sei se ano, eu acredito que não dê mais, tá? Por conta até de outros compromissos. Porque esse é um gargalo de muitos. Então vamos mexer nesse ponto para curar, né? é Mas a gente verdade, volta a se entenda. falar. Tá bom, então. Fico à disposição, Valdir, tá eu bom? agradeço muito, muito mesmo a sua disposição. Agradeço também a Patrícia por ter te indicado, né? Eu pedi Imagina, que é indicação isso. para ela. Patrícia é uma pessoa iluminada. A Patrícia Donato, gente, foi ela que Isso. indicou o Valdir para mim, tá? Então, gratidão por essa noite. Gente, qualquer coisa a gente vai falar no grupo, daí eu passo o contato para vocês, tá bom? Do Valdir. Tá ok. Gratidão, Valdir. Boa noite para você. Fique à vontade, obrigado pela oportunidade e muito boa sorte e bons negócios para todos. Obrigada, amém. Tchau, pessoal. André entrou Tchau. agora. Tchau, É, André. e até que a gente se veja de novo, que Deus carregue vocês todos na palma de suas mãos, tá bom? Até mais. Obrigada. Tchau.